Olá, pessoal, bom dia! 6 horas da manhã de domingo e eu tô aqui com uma pessoa super, super especial para mim, que é a Denise Gorga, minha xará. Eu conheço a Dê há mais de 20 anos e isso entrega que a gente já é madura e poderosa o suficiente. E a Dê me ajudou há muitos anos atrás, já nem me lembro mais, logo que eu cheguei no Rio. A Dê trabalhava numa agência e aí ela era diretora de mídia e ela acabou arrumando um emprego para mim. Então, olha só. Mas por que a Dê está aqui hoje? A Dê está aqui hoje porque, para mim, ela é um exemplo de mulher foda, muito foda. A Dê começou a viajar sozinha aos 60 anos. E ela escreveu, inclusive, um post lá para o Viajante Solo, onde ela conta essa primeira aventura dela. É um post super acessado no blog. E a Dê é uma inspiração para muita gente. Então, por isso que ela está aqui hoje. E a gente vai conversar aí sobre todas essas histórias que ela tem para contar, porque são muitas. E tem algumas que eu nem sei. E a gente está aqui hoje, tipo, num café da manhã, no domingo. Ela está em Roma e está aqui para compartilhar com a gente a história dela. Dê, bom dia! Bom dia, como é que você está? Eu também quero saber das novidades. Dê, eu falei aqui a tua primeira. Não, pois, eu não estou em Roma, eu estou em Bolonha hoje. Ah, tu tá em Bolonha, já mudou, a É, moça tá viajando, a moça tá viajando. Me diz uma coisa, a tua primeira viagem, então, sozinha, foi aos 60 anos de idade, né? Por que é, aconteceu? pois é, sozinha, assim, sozinha mesmo, de ir, não ter ninguém me esperando, não ficar com ninguém lá, passar o tempo sozinha e voltar sozinha, foi aos 60 anos. Aos 28, eu tinha tido uma experiência de ir a Londres via Marrocos, e na volta de Londres eu fui obrigada a passar 2 dias em Casablanca, porque as escalas de avião naquela época não eram assim tão fáceis como são hoje. E foi uma experiência horrível. Eu passei 2 dias trancada dentro do hotel, porque todo mundo, inclusive de lá, me metia medo para não sair sozinha, porque Marrocos, um país estranho, 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, então tinha sido uma experiência péssima. De lá para cá, eu comecei a trabalhar, cresci profissionalmente, virei diretora de empresa, ganhava bem, podia viajar, mas viajava sempre acompanhada, principalmente de uma amiga que trabalhava na mesma agência que eu. Nós todos os anos, durante uns 10 anos mais ou menos, todos os anos nós saímos do Brasil, fazíamos uma base em Paris, onde nós temos um amigo, e dali eu conheci várias outras partes do mundo, mas sempre acompanhada. Bom, um belo dia essa agência acabou, faliu, nós fomos mandadas embora. Quer dizer, eu pedi demissão, ela ainda foi mandada embora, e aí ela ficou sem condições de viajar. Eu tinha programado a minha vida sempre para, quando eu tivesse que parar de trabalhar, eu poder viajar. Mas nunca me passou pela cabeça que eu fosse chegar nessa idade, já me aposentando, com a vida estabilizada, com tudo arrumado, fosse não ter companhia para viajar. E aí eu passei bem uns 6 ou 7 anos sem viajar, sem ir a lugar nenhum. O máximo que eu fazia era sair do Rio de Janeiro e ir a Porto Alegre, onde moram os parentes ainda. E aquilo começou a me deixar muito angustiada, porque eu tinha programado a minha vida para viajar. Mas eu tinha muito medo de viajar sozinha, até porque aquela experiência, 30 e tantos anos atrás, não tinha sido legal. Aí surgiu você, com o Viajante Solo, com a página do Facebook também, que eu Do comecei a grupo. acompanhar, do grupo, exatamente, e que eu comecei a acompanhar e ver que meninas corajosas, né, como se jogavam com naturalidade, como faziam que as coisas parecessem fáceis. E eu comecei a pensar, assim, meu Deus do céu, eu vivo há 40 anos no Rio de Janeiro. Do que eu vou ter medo fora do Rio de Janeiro? Né? Então, foi uma das coisas que começou a me cutucar a cabeça. E a outra coisa foi que eu comecei a sentir assim, se eu não tiver alguma coisa que me empurre porta fora, eu acho que eu não vou. E mais ou menos nessa época, eu conheci um grupo de tenores italianos que se chama Il Volo, hoje eles já são até bem conhecidos no Brasil, na época não eram tanto, e eu fiquei encantada, porque eles cantavam todas aquelas músicas que lá na minha pré-adolescência, no Rio Grande do Sul, eu era apaixonada. Dois desses meninos são sicilianos. E eu disse, bom, faz 25 anos que eu não vou à Itália, né? Eu nunca mais tinha voltado à Itália. Sou de origem italiana, adoro isso tudo e não conheço a Sicília.
Um belo dia, só Deus sabe porque, aparece na minha tela de computador um pop-up dizendo ingressos para o show de um voo na Sicília. E eu entrei e comprei. Eu disse, bom, agora eu tenho que ir. Até porque eu não comprei barato. Quem estava fazendo o anúncio depois, foi que eu fui descobrir isso, era um cambista eletrônico, que eu nem sabia que existia naquela época. Comprei, paguei caro, né? E disse, bom, agora eu mas tenho olha que só, ir. agora tu agradece esse cambista. Com toda certeza. Agradece esse cambista. Com toda certeza. Bom, saí do Brasil e fui para Sicília, uma terra onde eu nunca tinha estado, sem falar bem o italiano, conhecendo meia dúzia de palavras, sem formar frases em italiano. Eu já passei pela Alemanha e consegui fazer compra na Alemanha à base de mímica, por que na Itália, que é mais parecido, eu não vou conseguir, né? Então fui. E foi muito legal, foi muito legal. Foram 25 Tu chegou, dias. vem cá, Dê, eu me lembro, tu chegou a encontrar os caras, não? Sim, um deles eu encontrei, porque o show deles era em Taormina, num teatro grego antigo, maravilhoso, é uma ruína de um teatro grego, onde eles hoje fazem shows. Eles hoje preservam o que sobrou das ruínas ali e fazem shows. E eu fui assistir o show, né, deles, né, nesse teatro. Então, aí no dia seguinte, né, do show, eu voltei ao teatro para ver as ruínas e as coisas todas durante o dia, que é lindíssimo, são coisas maravilhosas. Saí dali e fui tomar uma granita num bar que tem ali perto, que chama Bambari, que tem, para mim, a melhor granita que eu já provei na vida, que vicia. E aí, na hora que eu cheguei ali, estava tomando a granita, quando eu olhei para o restaurante em frente, tinha um deles sentado, fazendo uma refeição que eu não sei o que era, porque era tarde para café da manhã, cedo para almoço, enfim. Estava ele, algumas pessoas da família, a namorada, e eu fiquei assim, nossa, nunca pensei que fosse encontrar um deles e tal. Mas fiquei assim, tímida de chegar perto, né? Até porque eles estavam fazendo uma refeição, era uma mesa grande, eles estavam fazendo uma refeição, eu fiquei quietinha na minha. De repente, uns rapazes chegaram perto e pediram para tirar uma foto com ele. Eu disse, bom, já que ele vai levantar, então agora eu vou também, né? Eu lembro dessa foto, até porque tá lá no blog, né? Mas isso aí é uma benção, né? Uma premiação, assim. Eu disse, eu acabei de ganhar a viagem inteira, não ganhei o dia só, acabei de ganhar a viagem inteira. E eu, que não sou de fazer essas coisas, eu passo por artista virando a cara, morta de vergonha de interromper, de ser invasiva, sabe? Eu sou muito tímida para determinadas coisas. Sim, mas essa era uma situação especial, né? Tu imagina, com certeza, né? Tu compra o ingresso, né? Para ir ver o show, né? Nunca tá saindo de uma situação, né? E Dea, essa tua primeira experiência foi uma viagem de quase um mês, eu lembro, 20 e poucos dias. Foram 25 dias, Você fez a volta ali, né? A volta na Sicília, exatamente, partindo de Catânia. E como que tu organizou essa viagem, assim, depois da decisão e tal, como que tu organizou essa viagem? Bom, pois é, então, aí eu fui para a internet pesquisar, né, ver quais eram as cidades mais importantes e mais legais na Sicília para se ver e para se conhecer. Eu amo história, principalmente história antiga, história grega, então, e descobri que a Sicília é uma mina dessas coisas, né? Aí eu programei quais eram as cidades que eu queria ver e conhecer. Eu comecei a procurar B&B em todas essas cidades, né? B&B é uma espécie de uma pousada, né? Sim, é o bed and breakfast, né? Não é Airbnb, né? Só para deixar claro que é pousadinhas, né? São pousadas e fiquei em cada uma encantadora. Fiquei apaixonada pelos B&Bs da Sicília, todos muito arrumadinhos, com os donos à frente dos negócios e muito atenciosos com os hóspedes. Em Taormina, para você ter uma ideia, eu fiquei 3 noites por causa do show e tudo. No primeiro café da manhã, eu não comi... Eles têm muito doce, e eu não posso, eu sou diabética, né? Tudo deles é doce. Então, eu acabava pegando... No primeiro dia, eu peguei um pão, que depois eu descobri um pão específico para fazer na torradeira, e nem era grande coisa, bem ruinzinho. E aí ela disse assim, você não vai torrar o pão? Eu disse, não, eu prefiro o pão fresco. Bom, ela acordou o marido, que ainda estava dormindo, e mandou ele para a padaria comprar pão fresco para mim, você acredita? Ai, acredito, porque tem tanta gente legal, né?
É muito legal, foi muito legal. Eu tive experiências assim maravilhosas. Também tive umas esquisitas. Teve uma cidade, eu nem lembro qual foi mais, que eu cheguei no hotel, que eu desconfio que fosse um puteiro, mas enfim. Essa é melhor. Eu ia dormir uma noite, as paredes nos corredores eram pintadas de um verde manchado e tinha assim como se tivessem passado o pincel com tinta prateada, assim, espirrado, só tinta prateada nas paredes. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas ficou tudo bem. Tudo bem, tranca a porta uma noite só, no dia seguinte vai embora, enfim. As histórias pra gente contar. Dea, quando tu fez essa tua primeira viagem, primeiro tu falou que tu teve medo, né? Aí depois tu teve experiências maravilhosas, algumas esquisitas, ou seja, isso é vida real, né? Vida real é assim. Claro. E a minha pergunta é, o que essa viagem mudou dentro de ti? A Denise que saiu, né, do Brasil, e a Denise que voltou da Sicília nessa primeira viagem. O que ela te ensinou, ou o que ela te transformou, se é que teve alguma transformação, né? Mas sim. A sensação do eu posso é muito legal, sabe? Você chegar à conclusão de que você não depende de ninguém, de que você tem a sua condição, quer dizer, não depende de ninguém, parece uma coisa assim meio, né, não, para algumas coisas na vida, é claro que você depende dos outros, ninguém vive sozinho. Mas você não precisa ficar esperando que as pessoas tenham disposição ou disponibilidade de sair. Você pode viajar. Claro que você vai tomar cuidado com o lugar para onde você vai. Claro que você vai relembrar alguns cuidados em termos de segurança. Mas, em geral, e foi aquilo que eu disse, meu Deus, eu moro há 40 anos no Rio de Janeiro. O que pode ser pior em termos de violência, de assédio, de tudo do que o Rio de Janeiro é hoje, né? Então, e assim, não tenho tido problemas. Depois dessa da Sicília, eu já fiz mais duas. O ano passado eu estive 3 meses em Roma estudando italiano, sozinha. Por isso que eu falei Roma, eu fiquei com isso. Por isso que eu falei Roma, pois é. E agora, esse ano, eu vim para conhecer melhor uma cidade que eu não conhecia, que era Turim, que eu conheci, fiquei 1 mês em Turim já. Agora eu estou em Bolonha para ficar 1 mês também. E depois daqui eu vou a Salerno e vou tirar no finalzinho uma semana para conhecer melhor Nápoles. Nápoles é uma cidade que me assusta, né? As pessoas têm opiniões bastante divergentes sobre Nápoles. Algumas pessoas acham que Nápoles é uma maravilha, outros acham que é uma cidade perigosa e suja. Enfim, eu vou lá tirar a teima, ver qual é a de Nápoles. Vou passar uma semana em Nápoles para entender o que é aquela cidade, né? Ideia, tu falou dessa coisa, né, do eu posso. Eu penso assim, ó, na verdade, todas nós podemos, né, a gente fala muito das mulheres, porque tem esse estigma, não é estigma, né, na verdade é uma realidade, a questão da violência contra a mulher, mas isso vem, a gente está num caminho de melhora, né, eu sempre acredito. O que as pessoas não entendem é que a gente pode fazer, a gente tem capacidade, porque afinal de contas a gente faz 1000 coisas todo dia, né? Mulheres são mães, trabalham, sustentam casa, educam filhos e por que não viajar, né? A minha pergunta agora para ti é: você hoje interiorizou que você é a tua melhor companhia? Não precisa ser a melhor do mundo, mas eu acho que eu sou a melhor do mundo. Mas você consegue entender isso? Isso não quer dizer que a gente não deva viajar com outras pessoas. Mas você hoje consegue entender que você é a sua melhor companhia, que você consegue... Com toda certeza. Mas sabe que isso foi uma das coisas que me ajudou a tomar aquela decisão da primeira viagem também, pelo seguinte, eu já moro sozinha, eu já vivo sozinha há algum tempo, né? E me saio muito bem nessa missão de sair sozinha, né? Fico sozinha quando eu quero, eu tenho os meus amigos, as minhas amigas, eu tenho a minha academia onde eu vou pelo menos 3 vezes por semana, tenho um grupo ótimo lá. Então essa coisa de viver sozinha, na verdade, é uma escolha. Você vive sozinha porque você quer viver sozinha, porque você se dá bem vivendo sozinha, porque você se dá bem com você mesma, né? Claro que existem momentos de tomar mais para baixo, mas não é nada demais. Não é nada demais. E eu ficava muito pior não viajando com medo de viajar sozinha do que fiquei viajando sozinha. Tive lá meus perrengues, né? Na hora de sair de Catânia, por exemplo, era um domingo, o dono do B&B me deu todas as indicações, você vai aqui na praça tal, ali tem um final rodoviário, você pega o ônibus,
Bom, quando eu cheguei nessa praça, era domingo. Então, primeiro, os horários mudam todos. E não tinha nada funcionando como ele tinha me dito, porque a reunião do G7, que tinha sido em Catânia naquele ano, tinha acabado na sexta-feira. Então, as coisas de segurança, os esquemas de segurança ainda estavam funcionando até o final do domingo. Ou seja, nada funcionava. Eu enlouqueci, porque eu não conseguia achar um ônibus para entrar, eu não sabia para onde eu tinha que ir, não tinha ninguém para dar informação. Foi uma loucura, até que eu vi, essas são outras as historinhas para contar, né? Eu sempre disse que eu tive anjos no caminho que me pegaram no colo e me levaram. Eu, de repente, vejo uma casinha de uma empresa de ônibus lá com 2 caras conversando, resolvi ir até lá. E aí, falando meu italiano horroroso, sem juntar as palavras, eu consegui me fazer entender. Um deles me pegou pela mão, me botou dentro de um ônibus e disse, leva ela para a estação central, disse para o motorista. Mas eu não tinha passagem, e a passagem aqui você não compra dentro do ônibus, né? E aí o motorista perguntou, e a passagem? Eu disse, não tenho passagem. O cara que tinha me levado, me dá $1, me dá €1. Eu dei €1 para ele, ele foi lá, comprou a passagem, trouxe de volta e me levou dentro do ônibus. Ou seja, quando chegou na estação central, o outro me disse, pronto, tá aqui. Então, assim, só faltou me pegarem no colo, né? Imagina. Pois é, então tem isso. Eu tive uma situação agora para mostrar, porque às vezes as pessoas acham assim, ai, a Denise viaja pra caramba, ai, a Denise fala inglês, nada de errado acontece. E não é assim. Não Né? é? Mas eu falo sempre o seguinte: não tem fracasso em viagem. Tem história para contar depois, né? E aprendizado, muito aprendizado. Aí foi engraçado porque, olha só, um caos, tá? O trem levou 5 horas, era um trem eu sempre conto essa história, foi agora, assim, recente. O trem tinha saído da Polônia, eu estava indo para a República Tcheca, atrasou, esse perrengue tá lá no Stories, né? Eu comecei plena, dizendo assim, não, tudo bem, eu não vou ficar irritada, eu tô viajando, né? Quero ficar bem. Comecei assim, eu terminei já muito puta da vida, né? Cansada, com fome. O cara do trem não falava inglês e era um trem internacional, eu já tava puta, né? E aí, chegando em Praga, que era o destino final, era para ter chegado às 5 da tarde, eram 10 horas da noite, eu tô chegando. Resumindo a história, eu desço já dentro de Praga, mais uma estação antes. Por que eu desci? Porque o cara atrás de mim queria descer, então eu desci para ele passar, né? Porque eu não estava nem raciocinando. Quando eu virei para trás, o trem estava indo embora. E aí, cara, uma estação deserta, 10 horas da noite, não tinha ninguém. Daí vem assim, ó, todos os monstrinhos dizendo, caraca, 10 horas da noite, tipo assim, tu tá na Central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né? Só assim, tu vai ser assaltada. Aí já começou aquilo. Aí eu olho pro lado, eu vejo uma mulher descendo assim as escadas. Daí eu corro até lá, daí chama a mulher. E eu dizia, senhora, em português mesmo. Nessa hora tu fala qualquer língua. Qualquer coisa, Acho que eu tava até falando tcheco. Daí a mulher vira para trás e eu digo assim, fazendo mímica, né? Sei lá o que eu fiz, né? Resumindo, a mulher me pegou pela mãozinha, tá? E eu não entendia, porque eu perguntava, táxi, táxi, e ela fazia assim com a mão, né? Não, não. Essa mulher me pegou pela mão, subiu as escadas, me botou de novo na estação e fazia assim com a mão, dizendo, próximo trem, entra, e tal, nananã, pegou na minha mão, segurou assim, e dizia assim, ó, fica tranquila, fica calma, tudo em tcheco. E eu tava entendendo tcheco, gente. Tá? Ela não falava inglês, não falava português, eu não falava tcheco, e a gente se entendeu. Então aquele anjo foi lá e me acalmou. E claro, aí ela foi embora e eu cagada na estação, esperando o trem, era 3 minutos. Aí eu peguei o WhatsApp e liguei pro Tony, um amigo meu, Antônio Rômulo Júnior, que também vai estar aqui no podcast. E aí liguei pro Tony e falava assim, Tony, fica comigo até o trem chegar, aconteceu isso, me acalma porque eu estou nervosa. E aí o mais engraçado é que olha só, cabeça de quem mora no Rio de Janeiro, eu fiquei atrás de uma pilastra esperando o trem, porque ali naquela posição que eu tava, tinha um cara do outro lado da plataforma, aí ele não me enxergava.
Presta atenção. São as estratégias de quem mora no Rio de Janeiro, porque a gente tem um radar. Quem mora no Rio de Janeiro tem um radar instalado especial, né? E aí eu disse assim, eu vou ficar aqui paradinha atrás da pilastra, porque o cara que está do outro lado, ele não me vê. Gente, ilusão, né? De qualquer coisa, né? Mas enfim, tudo deu certo. Mas tinha essa moça, essa gentileza, entendeu? Eu falo que são os anjos da estrada, né? E aí hoje, na hora, eu estava me cagando de medo, e estava estressada, eu estava cansada, porque até essa última viagem eu ainda lutava contra as coisas que acontecem. Hoje, eu acho que eu aprendi a aceitar melhor essas coisas, aceitar, ficar puta por 5 minutos, se revoltar, por que está acontecendo comigo? 5 minutos, é o máximo que a gente pode fazer, quando a gente está sozinha, principalmente, e aí a gente entender que a gente não tem controle sobre essas coisas, elas acontecem, fazem parte, vai ficar tudo bem, e a gente tem que botar a nossa energia para resolver, e não para ficar puta. Né? Com certeza. E desesperada, e sei lá. E eu sou muito chorona, né? Então, de vez em quando... eu também. Eu fico tão desesperada que as lágrimas chegam a saltar, assim, né? É um vexame. Mas, enfim, daqui a pouco eu respiro e disse, não pode ser tão ruim assim, tem que ter um jeito, tem que ter uma solução. E se não tiver solução hoje, você tem dinheiro suficiente para ir para uma porra de um hotel, dormir aqui e depois se virar para amanhã quando for dia, né? Exatamente. Então, e assim que eu tô... respirar e saber, né? Exatamente. Eu tenho lido muito nessa minha nova fase eu leio sobre a filosofia estoica, que são os filósofos lá de 300 anos antes de Cristo. Eu leio todo dia de manhã, eu leio um pensamento, aí tem Marco Aurélio, Sêneca e tal. E eles falam sobre isso, que a gente não tem controle sobre determinadas coisas, né? Então, essas coisas acontecem, né? A vida é isso. E o que vai definir como é que vai ser ali o nosso dia ou não é como que a gente reage em relação a essas coisas, né? Então, assim, se acontece uma coisa e a gente reage com desespero, etc., a gente não tem a clareza suficiente para tomar a melhor decisão, né? Ou a gente pode estragar totalmente o nosso dia, né? A minha chegada em Veneza também foi desastrosa. Então, a gente sempre tem essa situação, né? Você sabe que hoje eu olho para trás na viagem da Sicília, que foi a primeira e a que está mais sujeito aos imprevistos e a não saber lidar com os imprevistos, né? Todos os perrengues que eu tive foram causados pela minha cabeça. Porque se eu tivesse tido tranquilidade de parar, pensar, eu talvez tivesse agido de maneira diferente, talvez não tivesse passado pelo desespero que eu passei. Foram pouquíssimos, graças a Deus, foram 2 ou 3 em 25 dias, né? E todos eles, quando eu hoje paro e olho para trás, foi a minha cabeça que provocou o desespero. Né? Sim, a tua reação em relação àquele negócio, né? Em algumas cidades da Sicília, a Sicília não é muito boa de trens, lá a gente viaja mais de ônibus do que de trem. Tem umas coisas engraçadas, assim, tipo, em algumas cidades, como em Marsala, por exemplo, não existe uma rodoviária. O ponto do ônibus é numa praça, no meio da rua. Numa outra cidade para onde eu fui também, não existe a rodoviária, e lá o ônibus me largou no meio da rua. E agora? Porque se você tem uma rodoviária, se você tem uma estação, você tem um ponto de táxi, que te leva para o teu primeiro lugar, que é o teu hotel, o teu B&B, seja lá o que for, que dali passa a ser a tua referência para o resto da cidade, né? Largada no meio de uma praça, você faz o quê? Aqui na Itália não é comum ter ponto de táxi, nem é comum táxi rodando pelas ruas para você fazer sinal e sair, né? Todo mundo aqui liga e pede o táxi para onde está. Você, sem falar italiano, não liga para lugar nenhum e não pede táxi nenhum, né? Num dos hotéis de Marsala, quando eu tinha que sair, eu descobri que eu tinha que pegar o ônibus para a cidade seguinte, no meio de uma praça, me veio à cabeça o desespero que eu tinha passado em Catânia, quando tudo tinha mudado de horário, e eu simplesmente sabei num pranto louco na recepção do hotel. Bom, mais anjos aparecem, os 2 rapazes, donos do B&B, não te preocupa, peraí, o meu amigo vai chegando daqui a pouco, ele vai te levar de carro. Bom, o garoto chegou, me levou de carro até a praça onde eu tinha que pegar o ônibus,
ficou junto comigo, esperando, e quando depois, só depois que ele me largou dentro do ônibus, ele foi embora. Que máximo isso, né? Não. E ainda ligaram para o B&B seguinte, da cidade onde eu ia chegar, que era Agrigento, para a dona de lá ir me buscar na estação. Lá tinha uma estação de trem, não precisava de ônibus, não precisava de nada disso, né? Mas eles ainda fizeram a mulher ir lá me esperar e me levar para o Nossa, isso é maravilhoso. Agora eu queria te perguntar uma outra coisa. A tua segunda viagem, então, porque isso é uma coisa que me interessa muito. A tua segunda viagem foi para estudar italiano em Roma. Em Roma, isso. E aí, tu fez tipo um intercâmbio com a PAN, não foi? Foi. Deixa eu explicar por que Roma. Porque assim, eu já vinha querendo, depois de eu ir a Sicília, eu disse, gente, eu preciso definitivamente aprender italiano. Eu preciso começar a formar frases, pelo menos, né? Porque eu sei palavras soltas. E aí decidi que queria fazer isso, comecei com a PAN a ver um vídeo que você fez com a PAN, alguma coisa, eu já não lembro direito o que foi. Fiquei encantada com a disposição dela, com as ideias dela, então eu comecei a ver com ela. Antes ainda, bem antes, porque eu comecei isso com 1 ano de antecedência, eu sou de programar as coisas com muita antecedência, então eu comecei a conversar com a PAN com 1 ano de antecedência. E aí, antes disso, surgiu uma viagem, aí acompanhada com o meu irmão, para a Itália, para virmos para a Itália, para rodar e tal, não sei o quê. Não sei se você sabe, a 36 horas do embarque de volta para o Brasil, eu infartei em Roma. Não, eu sei dessa história. Pois é. Então, aí o que aconteceu? Os 5 dias de Roma se transformaram em 4 semanas, porque depois de infartada e de ter que botar 2 estentes, eu precisei ficar, eles não me deixaram viajar, eu precisei ficar mais 3 semanas. Aí tu estava com teu irmão, então, nessa época. Eu com meu irmão. E o que aconteceu? Anjos, 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 anjos ao meu redor. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu disse, pô, mudei tudo, eu quero ir para Roma, estudar em Roma, porque eu fiz amigos em Roma, eu conheci pessoas encantadoras, eu acho que eu já tenho uma rede em Roma que vai ser mais legal eu ir estudar em Roma do que numa outra cidadezinha pequena, porque eu estava pensando em ir para... Oh, meu Deus, aquela cidadezinha etrusca que é... Daqui a pouco vem o nome. Então, mas eu acho que vai ser melhor para Roma. Então, recomeçamos tudo. Eu também precisava de um tempo para me recuperar completamente do infarto e poder viajar. E aí, então, em janeiro do ano passado, eu vim para Roma e fiquei 3 meses em Roma, aí estudando italiano. 3 horas e tu foi para foi algum programa de estudo especial para tua idade? Tu ficou misturada com gente jovem? Como é que foi? Não, eu fiquei misturada com todo mundo, mas a PAN tomou o cuidado de procurar um curso, porque eu pedi isso para ela tomou cuidado de procurar um curso que tivesse pessoas com pelo menos mais de 40 anos, né? Porque com pessoas de 40 anos ou mais, eu consigo conversar. Com pessoas de 20 anos, eu oba, lá, e, né? Não adianta, não rola, os interesses são outros, a mentalidade é outra, a vida é outra. Além disso, eu também pedi para ela que eu não queria ficar hospedada na escola, porque você não sabe com quem você vai estar no alojamento. E não é que eu tenha nada contra, não é nada disso, eu só não queria ter uma pessoa muito jovem que fosse sair à noite, voltar de madrugada, e eu, que durmo cedo e acordo cedo, seria acordada no meio da noite. E você sabe, depois de uma certa idade, quando a gente acorda no meio da noite, a gente já não dorme com tanta facilidade. Então eu pedi que eu tivesse... Com certeza. Isso aí é total. Tu sabe que quando eu convidei a PAN até agora, acho que foi depois que eu falei contigo, eu falei, cara, eu tenho que mandar uma mensagem. Só para entender, a PAN, que a gente está falando, é a Pamela da Teravi. Ela organiza intercâmbio, só que ela dá toda uma assistência personalizada e tal. E eu gravei um vídeo com a PAN uns 2 anos atrás, a gente falando sobre intercâmbio, eu fiz várias perguntas, e quando a gente conversou, ela falou que existiam alguns programas que pode ser para pessoas que têm mais idade, que tu consegue personalizar, né? Porque assim, eu com 52 hoje, como a D, eu também não ia querer, não é nada contra as pessoas mais jovens, mas é que a gente está em outro momento de vida, então a gente tem outros interesses, então às vezes a gente quer
fazer outros programas, né? Porque o intercâmbio não é só o aprendizado da língua, né? É também a gente conhecer novas pessoas, interagir, trocar. Vai ter outros estrangeiros que vão estar lá também aprendendo. É mais do que só aprender o idioma. E a Pan faz esse trabalho e eu quero trazer ela aqui para a gente conversar sobre o que hoje tem no mercado, né, para nós, mulheres maduras, o que tem hoje em termos de... Porque a gente pode, né, de estudar na cidade, né? Você sabe que foi a primeira coisa que eu perguntei para a Pamela. Eu disse, Pamela, assisti a tua entrevista com a Denise no Viajante Solo, adorei e tal, não sei o quê. Agora, eu tenho 60 e poucos anos, eu quero aprender italiano, não sei se tem muita gente que te procura para fazer curso de italiano. A essa altura da vida, eu tenho uma série de exigências que eu não sei se são possíveis de cumprir ou não. Enfim, aí ela disse, Denise, a gente pode fazer o que você quiser. Ela disse, evidentemente, eu não posso te prometer que você vai ter uma turma só de pessoas de mais de 40 anos, vão ter jovens também, mas nesta escola, os alunos são, em sua maioria, mais velhos, né, de mais de 40 anos. Eu tive duas colegas do Catar, de 21 e 22 anos, que foi uma experiência incrível conhecer, através dela, os hábitos do Catar, né? Ficamos amiguinhas, inclusive, tá, não sei o que, e elas, 21 e 22, agora deve estar com 23 ou 24 anos, e eu com 60 e tantos, né? Então, assim, foi uma experiência muito legal, muito legal. É cansativo, 3 horas de aula todos os dias, de segunda a sexta. Na quinta semana, eu fiquei 11 semanas para estudar, né? Então, hoje tá fluente italiano? Não estou fluente, não, mas até porque você chega no Brasil e não tem com quem praticar, né, Dino? Então, mas para você ter ideia, eu faço algumas coisas assim, o meu Facebook é todo em italiano, para eu não perder. Tenho alguns amigos italianos com quem de vez em quando eu converso pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Eu descobri um bando de gorgas, e eles têm uma comunidade dos gorgas no mundo. Então, hoje eu conheço gorga na Argentina, aqui no Brasil também, na Itália, enfim. Mas eu já estou bem melhor. As pessoas dizem, mas você fala, aqui na Itália, você fala muito bem o italiano. Eu disse, não, eu não falo muito bem. Mas eu sou metida. Mas não importa, né, Dê? Porque tu não tá... É o que eu falo. Eu estava falando agora, eu gravei um podcast com a Vivi, com a Marília, sobre... Elas viajam sem dominar o inglês e tal. Então, a gente estava falando porque o que é mais importante é a gente se comunicar, não é a gente falar inglês que nem o Obama ou a Rainha Elizabeth. A gente quer se comunicar. Eu falo francês de ouvido e eu ando em Paris, entendeu? Parece que eu sou parisense. Eu falo como se eu fosse parisense. Estou falando só num tempo verbal. Eu me viro, converso, não estou nem aí. Depois do curso, eu parei de falar feito índio, né? Eu querer não sei o quê, eu gostar de não sei o quê. Mas mesmo quando parece que some tudo da cabeça e você fala assim, o italiano é muito afetivo, ele faz força para te entender. Né? Ele te ajuda com algumas coisas, quando você trava com algumas coisas, ele te ajuda a ir adiante. E a outra coisa é que, bem ou mal, eu estou em cidades turísticas, né, onde o que eles querem? Que o turista gaste dinheiro. Então, eles te ajudam, eles te fazem, eles te empurram e Eu gosto muito, eu sou apaixonada pelo italiano. Bom, eu tenho sangue italiano, né, então, e sou de uma geração em que, na minha adolescência, o cinema e a música italianos eram muito famosos no mundo inteiro, né. Então, isso tudo ficou muito escondido depois com a massificação da cultura americana e tal, não sei o quê, mas num determinado momento surgiu de novo, e eu tinha vindo à Itália 25 anos antes com a minha mãe, e depois nunca mais, e aí eu disse, não, eu acho que está na hora de eu ir recuperando um pouco dessas raízes e tal. A outra coisa é que, infelizmente, a situação no Brasil cada vez mais me tem feito pensar em sair do Brasil, né? E, para mim, o lógico seria vir para a Itália, né? É onde eu me sinto mais em casa. Então, eu agora estou aqui fazendo essa experiência, quer dizer, é uma pena que o coronavírus agora aqui está me impedindo de algumas coisas. Eu mesma estou me bloqueando com algumas coisas, tipo assim, pegar trem, que você fica muito tempo fechada dentro de um ambiente com outras pessoas, né? Porque a minha intenção era fazer sede primeiro em Turim e conhecer algumas cidades ao redor.
depois Bolonha, e conhecer algumas cidadezinhas ao redor, porque eu não sou muito cosmopolita, eu gosto do interior, eu gosto da vidinha de jardim, dessas coisas assim. Então, a minha ideia era conhecer alguns lugares e ver como é que as pessoas vivem e ficar tanto tempo no mesmo lugar para ver como é que é a vida, né? Já pensando numa vinda. Eu quero fazer a minha cidadania, eu tenho direito a ela, e pensando numa vinda, até porque eu não tenho mais nada que me prenda no Brasil, né? Então, eu tenho pensado nisso cada vez mais. Vamos ver. Vamos ver onde é que a vida vai me levar. Me diz uma coisa, você acha que essa tua viagem, essa primeira viagem que você fez para a Itália, ela acabou modificando a rota da tua vida? Você hoje tendo essa experiência de estar aí pela terceira vez, ter estudado italiano e estar até pensando em morar fora. Eu acho que ela não foi determinante para isso, não, Dê, porque já era uma coisa que eu já tinha um pouco na minha cabeça, né? E eu fui para um lugar muito específico da Itália, que é a Sicília, nessa primeira viagem, que não ele é um pouco diferente do resto da Itália, né? Sim. Quando você conhece um pouco da história da unificação da Itália e tal, até você entende o porquê. Mas, enfim, então não é exatamente uma vida italiana. E eu não sei se a Sicília é o lugar onde eu gostaria de morar. Mas, sem dúvida nenhuma, me aproximou muito mais da cultura. As outras vindas depois me aproximaram muito mais do modo de vida deles, essa coisa toda. Então, sim, eu acho que no final das contas, sim. Mas eu acho que não foi definitiva nessa decisão de quero. Já foi mais definitivo na decisão de quero vir morar quando eu vim para fazer o intercâmbio. Sim. Aí sim, já foi, porque eu já vim com essa cabeça. Eu quero aprender a falar italiano para chegar lá e poder me comunicar. Eu quero chegar no açougue e poder comprar carne, né? Aprender o nome das coisas e tal. Me diz uma coisa, você consegue ver alguma diferença na D antes de viajar sozinha e na D de agora? O que mudou, assim? Eu acho que sim, eu acho que eu fiquei mais consciente da minha capacidade de fazer e de executar determinadas coisas que às vezes eu não fazia por medo, eu não, acho que eu não sou capaz, né? Eu acho que existem coisas na vida que você de vez em quando acha, isso não é para mim. E um belo dia você é jogado no meio da fogueira e você tem que fazer e descobre que pode fazer, né? Pode fazer, não fazer da melhor maneira da primeira vez, mas você começa a aprender, você começa a ficar mais compreensiva consigo mesma, né? Você começa a gente fica cascuda e começa a se entender melhor. Você começa a entender quando você entra em pânico às vezes por alguma coisa. Não, peraí um pouquinho. Antes você não se dava, eu não me dava conta que eu estava em pânico. Agora não, peraí, isso é só uma crise de pânico e vai passar. Então tem aí eu acho que tem também todo um processo muito importante de autoconhecimento quando a gente está sozinha, né? Então a gente começa a aprender a lidar melhor com a gente começa a observar, né? Quando a gente está assim presente, né, naquele momento, porque a gente está sozinha, então a gente não tem um monte de distração. Daí a gente disse, opa, a gente está em pânico, a gente, né? Eu, a gente está em pânico, caramba, sabe? É isso que é louco, né? E maravilhoso. É um diálogo interno muito... Interno, é um diálogo interno muito, muito esclarecedor, às vezes. Exatamente. Dê, tem alguma coisa que você não gosta quando você está viajando sozinha? Eu me lembro de uma coisa, eu quero saber se ainda é a mesma coisa. Tu falou, porque, claro, sempre deixando claro que viajar sozinha, para mim, é uma escolha, eu amo, eu gosto, e é meu trabalho hoje ajudar mulheres a viajarem sozinhas, ok? Mas eu também gosto de viajar com amigas, com a minha irmã, enfim, né? Com o namorado, marido, enfim. Acho que é legal também. Aí eu me lembro que tu falou lá no post aquele que tu escreveu lá pro blog, tu falou assim, eu sinto falta, viajando sozinha, de cutucar alguém. Em alguns momentos, assim, que tô vendo uma coisa maravilhosa. Ainda continua sentindo falta de cutucar alguém? Ainda continua essa coisa assim, de repente você ter com quem cutucar. E a tecnologia hoje está facilitando muito isso, né?
Mas é aquela coisa, não é na hora de cutucar, você tem que esperar chegar em algum lugar que você possa contactar a pessoa que está do outro lado. Da Europa para o Brasil agora são 4 horas de diferença, então você também tem que ver se o horário que você quer cutucar alguém é o horário razoável para alguém ser cutucado no Brasil, né? Então, assim, o que eu acho que eu mais sinto falta ainda é isso. Acho que cada vez menos, porque a gente vai se habituando a conversar consigo mesma, né? Mas sim, ainda sinto falta. Quando eu vejo aquela coisa que me deixa extasiada, assim, eu digo, olha aquilo, né? Eu sinto falta disso. Eu tenho 2 técnicas, né? Uma, eu falo alto, porque se eu tô fora do Brasil, né? Eu falo alto e ninguém vai entender, ou pelo menos quem tá do lado vai olhar para mim e vai dizer aquela louca, olha a louca, tá. E aí eu tô falando comigo, mas eu tô jogando para mim. Sabe o que acontece? Ninguém mais nem repara se você está falando alto, porque as pessoas hoje, por causa do celular, botam aquela porrinha no ouvido e saem falando pelo meio da rua. É verdade, é verdade. Tá, então a primeira coisa é essa, né? Eu divido com o universo, tá? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, quando eu estava na Itália, inclusive, como eu estava indo, eu fui a Veneza e fui na cidadezinha para buscar o documento do meu bisavô e eu queria que a minha irmã visse. E aí eu fazia ao vivo com ela, eu ligava no WhatsApp, botava o vídeo e mostrava, olha, estou na Piazza São Marco, olha só, eu estou aqui em cima, eu estava em Cittadella, que é uma cidadezinha micro, murada, né? A única coisa que tinha para fazer lá era isso, era subir na muralha. E eu tenho medo de altura, mas eu falei, eu vou, né? Aquela que quer se desafiar, né? Aí subi na muralha e aí ligava para ela e dizia assim, ai meu Deus, eu tô com medo. Olha só como é que é, ia filmando, né? Ia com ela junto para ela ver. Então, assim, a tecnologia nos deixa dividir também esses momentos hoje em dia. Eu, ao contrário de ti, eu não estava muito preocupada com o horário. A minha irmã que se ralasse, quando era 5 da manhã, eu acordava ela e dizia, tu tem que ver isso, tem que ver isso. Faz isso com as irmãs, entendeu? Não, com o irmão eu até faço de vez em quando, mas é que tem as amigas também. Às vezes eu vejo coisas que eu sei que aquela amiga ia amar ver, sabe como é que é? E aí eu não posso ligar para casa da amiga. Pode. Se é amiga mesmo, pode acordar elas. São as amigas que não viajavam comigo, porque tem marido, filho, neto. Aí você acorda uma mulher dessas 4 da manhã, não dá, né? Não, fora que ela vai ficar com ódio que ela não tá lá, né? Exatamente. Para a gente encerrar aqui o nosso café da manhã maravilhoso, que a gente pode ficar aqui umas 3 horas contando história. Eu queria te perguntar o que você, a Denise de hoje, falaria o que para a Denise de 20 anos sobre viajar, sobre ser capaz? O que você diria lá? É uma coisa assim até meio difícil. Eu sou de uma geração em que as mulheres não faziam nada sozinhas, né? Até os meus 18, 19 anos de idade, eu só podia sair de casa para ir a alguma casa noturna, uma boate, uma discoteca, qualquer coisa, se um dos meus irmãos me acompanhasse. Então, assim, essa era uma coisa que sequer passava na cabeça da Denise de 20 anos. Né? Viajar sozinha, jamais, nem pensar. Viajar, sim, até porque meu pai e a minha mãe eram grandes viajantes, né, e adoravam, e sempre eu quis muito viajar, tanto que eu programei a minha vida para que depois que eu parasse de trabalhar, eu pudesse viajar e conhecer o mundo. Eu só não imaginava que fosse fazer isso sozinha, porque lá naquela época a Denise ainda não era a prioridade na vida dela, mas ela pensava em casar, ter filhos, o que era normal na cabeça de alguém de 20 aanos lá naquela época. O que eu diria hoje para aquela menina, olha só, não vai ser nada do jeito que você está imaginando, mete o pé e vai, porque vai ser tudo diferente, vai ser tudo completamente diferente. Naquela época não se imaginava está fazendo isso que nós estamos fazendo agora, quer dizer, eu conversando com você no Rio de Janeiro e eu em Bolonha, isso era impraticável. As ligações telefônicas do Rio de Janeiro para Porto Alegre já eram um inferno, né? Eu lembro que a minha avó ficava esperando alguém que tivesse ido ao Rio de Janeiro para chegar de volta em Porto Alegre e contar os capítulos mais adiantados da novela, porque a novela passava com uma semana de atraso em Porto Alegre. Né? Isso, eu lembro disso. O Rio de Janeiro passava antes. Então, assim, a minha cabeça de hoje, aos 63, é
tão adiante, mas é tão diferente, é tão, eu acho que mais avançada do que ela era lá atrás, aos 20 anos, que eu não sei se eu seria capaz de dizer alguma coisa que aquela menina fosse entender. Você está entendendo? Então é legal. Mas uma coisa seria isso, assim, olha, não te prende ao que tu está vendo aqui agora, porque amanhã vai ser tudo diferente, né? Cria raízes, sim, mas raízes que te permitam caminhar, né? Dar um passo à frente, nada de ficar parada e estagnada num lugar. Eu fico pensando assim, tu falou agora coisas também que aí me trouxe também ideias. A época que a gente está vivendo é muito legal. Tanto que a gente viveu lá, nessa geração que a novela passava os capítulos adiantados no Rio de Janeiro e a gente lá em Porto Alegre queria saber, né, o que tinha acontecido na novela. Isso. E hoje a gente está tendo toda essa possibilidade que a gente tem de viver todas essas coisas, né? Então isso assim é um momento mágico que a gente está vivendo. E claro que quem hoje é jovem, quando chegar na nossa idade, né, vai também viver outras coisas maravilhosas, né? Mas é como o mundo é maravilhoso. E eu sou muito grata por estar vivendo. Está passando por isso. Você sabe que eu costumo brincar com os meus sobrinhos, porque eu digo para eles, olha só, meninos, eu nasci analógica, eu não nasci digital. Exatamente. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, o máximo da tecnologia era a geladeira. E deixava de ser a gás, você podia ligar na tomada, enfim, era o máximo da tecnologia. Minha mãe, quando a gente saía de casa e deixava a aparelhagem de som ligada, olha só, a aparelhagem de som ligada, ela não sabia desligar, então ela ia lá e puxava da tomada para fazer parar de tocar, né? Então, eu fico imaginando isso, quer dizer, eu hoje tenho, assim, uma certa dificuldade para lidar com determinadas coisas de tecnologia que conseguem ser avançadas demais para minha cabeça. Mas acho até que, pela idade que eu tenho, eu sou uma boa usuária das ferramentas que estão disponíveis, né? E que são algumas coisas impensáveis. Quando eu estou aqui agora conversando com você, você sabe o que me vem na cabeça? Os Jetsons. Lembra daquele desenho? Lembro. Gente, eu falo isso, eu amava esse desenho. Para quem não conhece, para quem é muito novinha, procura no Google Jetsons, vai ver aquele desenho, porque a gente está em plena era Jetson, só falta a gente pegar... A Rose. Eu sinto falta da Rose. Da Rose, claro. Mas eu queria ter o carrinho aquele lá que anda no espaço. Eu quero estar viva quando isso acontecer. Eu quero te fazer mais uma pergunta, que é o seguinte. Agora, para as meninas, tá? Meninas da tua geração, que hoje tem 60 mais, ou 50 mais da minha geração também, que estão sentadas em casa, no sofá, vendo o Instagram, passando ali, vendo as fotos das outras pessoas viajando, querendo viajar e com medo, o que é normal, que está tudo bem, sentir medo, não estamos criticando ninguém aqui. O que você diz para essas meninas que gostariam de viajar, mas ainda estão com uma certa dificuldade, ainda sentem medo? Pensa que é a tua amiga mais querida, que está te escutando agora e que está com essa dificuldade. A primeira coisa que eu acho que ela tem que fazer é respeitar o tempo dela. Não adianta a gente ficar dizendo vai, pega, faz, é assim, é assado, não adianta. A gente tem um tempo que a gente toma consciência de que vai, e aí vai, né? Mas, enfim, é isso que você disse. Sentir medo é normal e é bom, porque te tira de algumas encrencas. O fato de você sentir medo quando você está num lugar estranho te ajuda a ficar mais atenta, a estar mais ligada nas coisas que possam acontecer e tal. A segunda coisa é converse com outras amigas, converse com outras pessoas, leia a experiência de outras pessoas para ver como é que elas se saíram e como é que aconteceram. Eu tenho certeza que em todas elas você vai encontrar uma história de sim, tive um perrengue aqui, tive um perrengue ali, mas no final valeu super a pena. Eu tenho uma história, eu nunca me casei, eu nunca tive filhos, então assim, eu tenho uma história de, apesar de ser de uma geração que mulher não fazia nada sozinha, eu vivi sozinha praticamente a minha vida inteira. Claro que primeiro eu tive pais, depois eu tive irmãos, mas eu vivo sozinha, eu moro sozinha há muito tempo. Então esse medo era até um pouco injustificado, e eu consegui me convencer disso.
E a outra coisa é, você tomou a decisão, ou mesmo que não tenha tomado a decisão, começa assim, como quem não quer nada, vai planejando, para onde que eu gostaria de ir? Para lá, vai ler sobre aquele lugar, entender um pouco sobre a história daquele lugar, como é que é, ouvir a opinião de quem já foi. Eu, por exemplo, quando viajo, não contrato agência nenhuma. A única vez que eu contratei alguém foi para o intercâmbio, para a PAN, porque eu sou muito descoordenada para determinadas coisas e eu não ia conseguir fazer isso sozinha. Eu tenho certeza que eu não ia conseguir. E, além disso, a PAN e a Teravit dão uma assistência tão boa que eu não me arrependo nem um pouco de ter feito. Se quiser fazer de novo, eu vou chamar a PAN outra vez. Mas, assim, eu faço tudo sozinha. Eu quero ir para essa cidade. Então, a primeira coisa que eu faço eu vou aprender tudo que eu puder sobre essa cidade. O que tem lá, o que é interessante, o que você gosta. Depois eu vou aprender como é se locomover por esta cidade, como é que as coisas funcionam. Vou ouvir opiniões boas e ruins, quem gostou, quem não gostou. Vou filtrar principalmente de quem não gostou, se é só uma bobagem ou se é uma razão palpável, né, para você ficar insegura. E aí, assim, com isso tudo arrumadinho, com a sua estadia arranjada, porque você arranja isso do Brasil, você sai daí com tudo arranjado, pago, bonitinho, transportes mais longos, se você for fazer, você já sai daí com tudo comprado, é fácil de parcelar hoje as coisas compradas no Brasil. Então, assim, tem um monte de facilidades que vão te ajudar nessa hora. E acredite, os anjos da estrada existem. Na hora que você estiver no maior desespero, vai aparecer alguém que vai pegar a tua mão e vai te ajudar. Então, mas é assim, respeita o teu tempo. Começa devagarinho, vai ali para perto, vai para a cidade vizinha, eu não sei o quê. Eu fui logo maluca, saí daqui para Sicília, saí do Rio de Janeiro para Sicília. Mas eu me senti à vontade para fazer isso. Né? Então, você tem que ver o que vai se deixar à vontade. Isso é que é o principal. Não, muito, muito importante, eu também concordo, respeitar o seu tempo, porque tem um pouco da tirania, né? Tem que viajar, tem que viajar. Eu acho que é bem isso que tu falou, respeitar o seu tempo e ouvir de outras pessoas, né? E ver. Viajar sozinha em uma palavra. Libertador. Super, super, super obrigada. Maravilhoso esse papo. Adorei, adorei, adorei. Também. Quando eu vou, a gente tem que se encontrar. A gente está se prometendo um café há 6 anos. Quando que tu volta? Final de abril. Final de abril. Então, Dê, super obrigada. Eu estou aqui com a Denise Gorga, minha amigona de 20 anos. Esse foi mais um papo de viajante solo. Dê, super obrigada. Amei o nosso papo. Tenho certeza que vai bombar aí no vídeo. Se você estiver ouvindo o podcast, se você estiver assistindo. Se você tiver alguma pergunta para Dê, que a gente não, de alguma coisa que a gente não falou aqui, você deixa aí, manda um e-mail, manda no meu WhatsApp, manda no e-mail papod@viajantesolo. Eu mando para Dê, ela responde e a gente te manda de volta. Dê, obrigada, obrigada. Obrigada a você, adorei. Esse foi mais um papo de viajante solo. Eu sou a Denise Tonin e a gente volta na próxima semana.